Um tema que tem surgido desde março, quando nós começamos o nosso isolamento social em detrimento do Covid-19, é o tema dos relacionamentos. Nós muitas vezes nos perguntamos como igreja sobre como ficam os nossos relacionamentos num tempo de isolamento. E em outros momentos nós nos questionamos sobre como serão reestruturados os nossos relacionamentos, tanto na igreja quanto fora dela, ao final desse tempo de isolamento social. Nós temos a certeza de que nada será igual. Mas o que realmente deveria nos preocupar não são os relacionamentos que nós teremos ao final desse período de isolamento, que serão estreitos, diferentes, mas os principais relacionamentos com os quais nós deveríamos nos preocupar e nós não temos nos preocupado são os relacionamentos íntimos que nós temos com o nosso pequeno grupo familiar, com quem nós convivemos cotidianamente. A palavra de Deus, ela é muito clara e ela é muito rica e muito linda quando nos deixa a compreensão de que é mais importante, dentro do contexto bíblico, ser do que fazer. É mais importante viver do que aparentar. E nesse sentido, os nossos relacionamentos íntimos dentro da nossa casa, eles não são maquiados. O nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, eles nos veem em meio ao nosso tempo de iras, em meio ao nosso tempo de caos, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas incertezas. Nos abraçam quando estamos chorando, nos aconselham quando estamos em dúvida ou indignados e nos orientam para vivermos a nossa vida da melhor maneira possível. Mas o que tem nos assustado é o fato de que os nossos relacionamentos dentro de casa não têm se mostrado favoráveis. O número absurdo de divórcios pelo qual o coronavírus gerou, porque uma vez que você coloca duas pessoas que não se conhecem na mesma casa 24 horas por dia, isso vai gerar um rompimento, mostra que os nossos relacionamentos não estão estruturados na verdade e não estão estruturados no diálogo. Para que haja um relacionamento pleno, coerente, correto, é necessário diálogo, é necessário conversar. É necessário que o esposo e a esposa conversem, mesmo que o assunto de um ou de outro não seja necessariamente do interesse direto do seu cônjuge. É necessário ouvir os filhos e compreender aquilo que eles estão trazendo para nós, para também levarmos uma palavra de aconselhamento, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo nas dificuldades e também nas alegrias das crianças. É importante nós nos relacionarmos bem com os nossos pais para também crescermos no relacionamento com ele, aprendermos dele, não só para honrar o mandamento de honrar o pai e a mãe, que só por isso já seria louvável manter esse relacionamento de maneira correta, mas também para crescer e se desenvolver a partir do conhecimento e da experiência daqueles que já passaram por aquilo que nós passamos. Pessoas que nos amam e que de maneira muito altruísta nos criaram até esse momento. É óbvio que com isso nós queremos dizer que está faltando intimidade nas nossas casas. E se falta intimidade nas nossas casas, faltará intimidade na nossa igreja. E se falta intimidade uns com os outros, provavelmente também nos falta intimidade com Deus. É isso que João diz quando ele afirma que nós não podemos amar a Deus a quem não vemos, senão amamos ao ser humano, ao nosso próximo, a quem nós vemos. Porque a nossa intimidade com Deus, de maneira direta, traz um reflexo sobre a nossa intimidade com as pessoas que estão ao nosso redor. E aquilo que nós fazemos em público, de maneira extremamente direta, também é um reflexo daquilo que nós vivemos na vida privada.
Por isso Jesus vai afirmar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muito provavelmente, você ouça esse texto de vez em quando e pense, puxa, mas é mentira. A mentira, em algum momento, ela cai por terra. E as nossas bocas, em algum momento, manifestam daquilo que está cheio no nosso coração. E os nossos diálogos manifestam aquilo que está cheio no nosso coração. Por isso, hoje, eu quero ler com vocês uma palavra bíblica que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1, aonde, como em boa parte do texto de Provérbios, Salomão fala do justo e do tolo. E a gente poderia traduzir isso para um pensamento do Novo Testamento, para um pensamento do nosso tempo. Aqui ele está falando de uma pessoa que tem uma caminhada com Deus, o justo, justa, ou uma pessoa que não tem uma caminhada com Deus, o tolo ou a tola. Vamos dar uma olhada naquilo que Salomão nos ensina hoje. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Até aqui. Meus irmãos, o que Salomão está nos ensinando é que a pessoa justa, ela encontra nos relacionamentos um ambiente para falar das coisas que são sábias. E falar das coisas que são de sabedoria significa vivenciar a sabedoria, significa ser sábio, no sentido de que nós compartilhamos aquilo que é edificante, aquilo que nos traz edificação constante e aquilo que traz edificação constante para o outro. Porque quando nós pensamos na sabedoria bíblica, nós estamos falando de uma sabedoria altruísta, ou seja, estamos falando da sabedoria de abrir mão de si mesmo para que o outro tenha o seu espaço num relacionamento, não um relacionamento de superioridade, mas um relacionamento de igualdade, de correlação, de amor, de misericórdia, um relacionamento que coloca a vida da outra pessoa em primeiro lugar e que busca aquilo que é próprio da outra pessoa e que busca levar uma palavra de conforto, de consolo, de alegria a outra pessoa e que busca orientar a outra pessoa nos caminhos corretos. E os nossos relacionamentos internos não estão dando certo porque nós não estamos fazendo isso, nós não conversamos mais sobre as coisas do nosso coração, sobre aquilo que vem a edificar. Você, marido, quando foi a última vez que você elogiou com vontade a sua esposa? Esposa, quando foi a última vez que você elogiou o seu marido? O relacionamento íntimo é um relacionamento que procura produzir aquilo que é próprio de Deus na vida da outra pessoa. E assim como Deus nos ama, nós deveríamos amar o nosso próximo. E de maneira mais especial ainda o nosso cônjuge. Porque o relacionamento do casamento é a base para tudo aquilo que se vive. É necessário ter um bom relacionamento para ter uma boa liderança, para ser um bom exemplo no trabalho, para ser um bom exemplo de fé. Para você que se encontra dentro de um casamento, comece hoje a conversar com sua esposa ou com seu esposo. Para que não haja tolices que venham a levar ao divórcio, ou ausência de diálogo, ausência de compreensão
que venha a levar ao distanciamento, e esse distanciamento vai levar a um rompimento dessa aliança perfeita que há entre um homem, uma mulher e Deus. Mas a palavra de Salomão também nos explica como funciona o pensamento do ímpio. O pensamento do ímpio, ele é, antes de mais nada, egoísta. E por ser egoísta, ele busca os seus próprios ideais. O pensamento egoísta é aquele pensamento que não olha para outra pessoa, mas olha para si mesmo. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós perdemos toda a nossa força, toda a nossa disposição para amar outras pessoas. Isso é ser egoísta. Sabe por que nós somos assim? Porque nós não estamos num relacionamento pleno com Deus, de oração, de leitura da palavra, de uma busca constante por melhorar nesse relacionamento com Deus e ser compreendido por Deus e compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso nós não temos a capacidade de compreender que Deus abre mão da sua infinita grandeza para ter um relacionamento conosco na nossa pequenez. E por isso nós podemos abrir mão do nosso ego inflado para ter um relacionamento com uma pessoa que é igual a nós e que convive conosco diariamente. Isso é um exercício que gera prazer. Existe um meio de você começar a salvar os relacionamentos pós-pandemia. Existe um meio de você começar a edificar o ministério que Deus tem colocado para você na tua igreja. Existe um meio de você começar a louvar a Deus em meio a todo o isolamento social. E esse meio é começar a se relacionar de maneira correta, altruísta, autêntica, verdadeira com a pessoa que está com você no dia a dia. Nesse tempo de pandemia. É tempo de pedir perdão. E se nós não pedirmos perdão para a pessoa que nós vivemos diariamente, nós não vamos pedir perdão para a grande comunidade. Nós não vamos pedir perdão para a pessoa que está distante de nós. Isso começa em casa. A educação vem de casa. Minha mãe me dizia isso e eu acho que ela estava bem certa. Mas o ponto principal é o seguinte: uma vida espiritualmente saudável, uma vida espiritualmente altruísta, uma vida que vive os princípios de Deus para com os outros, começa em casa também. Ame o seu cônjuge, ame o seu filho, ame o seu neto, ame a sua avó, ame o seu pai, ame a sua mãe. Viva com amor. E assim, através desses relacionamentos, nós vamos ter um novo normal. Um normal mais maravilhoso. Um normal que é um reflexo da glória de Deus nessa terra. Porque uma vez que nós amamos ao nosso próximo a quem nós vemos, porque Ele nos amou primeiro, então nós podemos amar a Deus a quem nós não vemos e fazer grandes coisas no nome dEle. Que a glória, o amor, a misericórdia do nosso Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.